perfeição na maternidade, dar conta de tudo, pressão social de ser a mãe perfeita. Equilíbrio na maternidade é possível? Este será o nosso tema de hoje do nosso Café Terapêutico. Comigo, Junília Medeiros, com Yara Rodrigues, Maiana Galvão e a nossa convidada Joellen Rocha. Sejam todos bem-vindos. Bem-vinda, Yara, bem-vinda, Maiana. Vamos para mais um Café Terapêutico nesse domingão hoje. Olá a todos. Estamos aqui. Vamos falar um pouquinho aí de equilíbrio na maternidade, né? Vamos conversar um pouquinho se é possível ou não ter este equilíbrio, né? Como que seria o equilíbrio na maternidade com a nossa convidada Joellen? Deixa eu só convidá-la aqui. Cadê a Jo? Uma live que hoje serve não só para aquelas mamães, mas para todos, né, que estão naquela rede de apoio, papais também. Exatamente, né? Vamos falar um pouquinho aí se é possível ou não. Vamos convidar aqui a psicóloga perinatal, Joellen Rocha. Bem-vinda, Joellen. Bem-vinda, Joellen. Olá. Olá, Jo. Então, quando nós falamos sobre maternidade, quando ampliamos a reflexão para o cenário da maternidade, as adversidades são ainda maiores. Enfrentar reuniões depois de noites mal dormidas, ausentar-se para acompanhar os filhos em consultas médicas, sair mais cedo para ver o teatro na escola, colocar as crianças para dormir em suas camas, são desafios constantes no mundo materno. Seria possível dar conta de tudo sem abrir mão do controle? Conciliar a maternidade com uma carreira de sucesso, sem percalços, é uma missão desafiadora. Aliás, abrir mão do controle é um dos aprendizados que vem com a educação de um filho. E, afinal, equilíbrio na maternidade é possível? É o que nós vamos conversar hoje com a Joellen Rocha. Seja muito bem-vinda. Meninas, vamos lá? Vamos lá. Joellen, tô falando de Ipatinga aí, né, Jo? Obrigada. Eu acho primeiramente importante a gente agradecer esse convite. Sabemos que o Pedro chegou recentemente aí. Obrigada por aceitar o convite. E afinal, Jo, é possível esse equilíbrio na maternidade? Que pergunta boa, né? É uma boa pergunta. Eu acho que ela... Se a resposta a gente não vai ter, né, uma resposta como a gente gostaria, né, de uma receitinha de bolo, mas boas reflexões podem vir dessa pergunta, né? É possível o equilíbrio na maternidade? Então, eu acho sempre importante a gente entender assim, o que a gente está chamando de equilíbrio, sabe? Porque é uma palavrinha assim que pode trazer assim rapidamente alguma ideia do que seja. Parece assim, um campo muito simples de falar quando a gente está falando da vida como um todo. A física vem e fala que é quando tudo está distribuído igualmente, tudo muito estável, muito harmônico, muito certinho.
E aí, quando a gente fala de equilíbrio nesse ponto, né, de que tá tudo muito alinhado, a balança tá equilibrada 100%, tudo distribuído bem, não é possível, né? Quando a gente fala desse lugar. Mas quando a gente fala de equilíbrio, pensando na realidade de cada um, sim, né? Internamente falando, eu acho que é possível a gente buscar esse equilíbrio a partir de uma realidade muito subjetiva e muito particular. Então, assim, eu já volto a pergunta para vocês pensando assim, buscar um equilíbrio dentro da minha realidade, sabendo quais são os meus desejos, aquilo que é importante para mim, eu acho que você já está trazendo uma pergunta que dá maiores chances de você conseguir. Eu lembro de uma amiga que falava assim, nossa, equilíbrio para mim é tomar o meu café, poder lavar o meu cabelo com 5 minutos e dar uma mamar pro meu bebê. Ela achou o lugar dela, assim, tomar meu café sozinha ali, ter o meu momento no início da manhã. Eu achei isso tão interessante. Porque, assim, o mundo tá vendendo pra gente, a gente vive numa sociedade de consumo, onde equilíbrio tá muito relacionado à quantidade de tarefas que eu consigo administrar no dia. Isso não é só na maternidade, não. Então, se eu tô fazendo exercício físico, me alimentando de maneira saudável, tenho uma carreira de sucesso, tenho um marido bacana, ou uma esposa bacana, ou um relacionamento tranquilo, tenho filhos bem cuidados, que estão na moda, né? Estão ali. Parece que isso é sinônimo de equilíbrio para todo mundo. Tá, mas não é, não? Será? Sabe? E será que esse padrão ouro que a sociedade coloca é realmente possível? Isso não tô falando só para as mães, não, sabe, meninas? Eu tô falando para a vida como um todo, né? Foi se colocando que vida equilibrada tem a ver com quantidade de coisas que eu consigo fazer ao mesmo tempo. Bem feita, né? Se não for bem feita também, bem feita num sinônimo também padronizado, bem idealizado, eu já não tô com a vida equilibrada. Eu lembro que eu vi um meme, a internet ajuda muita gente a pensar nessas coisas de maneira mais visual. Uma vez eu vi um meme que era o seguinte, vida equilibrada. Então, assim, aos 30 anos eu tenho que estar casada, tendo 2 filhos, ter ido a Paris, ter a minha casa própria. Eu vi isso, assim, é um checklist. Idealiza uma coisa, né? Aí aquele momento que a gente olha, né, Jô, na rede social e fala, nossa, eu estou com 35 anos, não estou casada, não fui a Paris, não me realizei profissionalmente, estou desequilibrada. E às vezes a pessoa estava super bem, né, com as conquistas dela, e ela começa a se questionar dentro da própria realidade. Então, assim, o meu convite para vocês que nos assistem, que vão nos ver, eu acho que das meninas também, é pensar um equilíbrio num lugar fora do padrão, assim, da idealização. O que é importante para vocês? É o momento de olhar para dentro. Porque quando a maternidade vem, ela já impõe pra gente muitas questões que são novas, né? Então, eu falo assim, existe uma ideia de vida equilibrada também antes da maternidade e depois da maternidade, porque são novos rearranjos, você tem que fazer um esforço psíquico muito grande de adaptação. Então, assim, se você também vai com essa ilusão de um lugar de que sua vida vai se manter basicamente a mesma depois dos filhos, digamos que você já está, né, num lugar um tanto quanto pouco consciente da sua nova realidade. Né? Não adianta a gente falar assim, a gente ouve muito a frase, não sei vocês, meninas, até quando vocês foram mães, assim, a Maiana e a Yara são mães, falam assim, não, mas ninguém me contou isso, né? Ninguém me falou que ia ter isso aí, não. Assim, por mais que tivessem te contado, dificilmente você ia conseguir vislumbrar isso, porque são coisas muito da experiência, né? Da própria experiência. Não que a gente não tem que começar a quebrar alguns tabus, para isso também, ao longo do tempo, se quebrando. Mas a experiência diz muito sobre a forma como a gente vai lidar com as coisas. E, às vezes, contar também não seria uma forma, talvez, de trazer esse equilíbrio interno, né? Então, existe coisas que é só na pele mesmo que a gente vai sentir. Então, acho que a primeira coisa é vocês entenderem esse lugar do equilíbrio
que é algo muito individual e vai depender da realidade. E fugir um pouquinho desse lugar padronizado que hoje a internet dificulta muito a nossa vida, né? As redes sociais, todo mundo tá colocando ali que tá vivendo Tem muito que fazer bem, isso, fazer aquilo. tudo certo, tá tudo beleza. Uhum. E também se exigir do outro que fica postando os perrengues da vida é muito. Então é mais um lugar sobre você do que sobre o outro, sabe? Porque sobre Exatamente. o outro você não tem controle. Uhum. Então, assim, tá te fazendo mal, deixe de assistir. Eu acho que é um ponto importante. Mas mais do que isso, que aquilo que te toca na rede do outro diz mais sobre você do que sobre ele, assim. Ele tá postando um recorte da vida e todo mundo faz isso. Mas até que ponto isso está te incomodando? Eu acho que olhar para o seu incômodo é importante, né? É a primeira coisa. E olhar para os incômodos é um pouco nesse lugar de entender. Eu não queria que fosse assim, né? Acho que a Yara ia falar. Não, eu ia falar, só para completar aquela frase, né? A grama do vizinho sempre é mais verde, né? Sempre. Exatamente. A gente esquece, né? E Joeli, você trouxe uma coisa bem interessante, que é o olhar, né? Olhar do que é do outro e vem uma comparação. Então, a busca desse equilíbrio também, o ponto principal é esse autoconhecimento e entender que muitas das vezes o que é bom para você pode não ser bom para mim. E o que às vezes é bom para mim pode não ser bom para você, né? Então, quando a gente faz, igual você falou muito bem, é um recorte. A pessoa, ela tá te dando a possibilidade de ver 1%, né, ali na rede social. Mas você precisa entender qual que é esse lugar que você está, que você ocupa. E também quando você traz que muitas mães, pais, né, começam a ver as redes sociais. Eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado, eu tenho que seguir isso, eu tenho que seguir aquilo, porque aquela mãe, ela é atriz, ela é apresentadora, ela é isso, ela é aquilo. E ela é mãe, ela é uma mãe perfeita. Eu preciso ser. Vem também a questão até das que não são mães, mas que pretendem. E aí começa, né, a pegar ali o caderninho. Bom, deixa eu anotar aqui tudo que eu preciso seguir para ser uma excelente mãe. E ela se perde, ela se esquece de olhar. E é importante quando você traz esse equilíbrio do olhar para si, né? Entender e vir com essa quebra de tabus. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, assim. Vamos sair da caixinha do equilíbrio do lugar padronizado, idealizado, do que o outro. A gente vive uma era do especialista, aí a gente tem que ir lá no pediatra mais renomado e seguir ele. A gente tem que ir lá no psicólogo que fala sobre tal assunto para seguir ela. Tô falando como lugar de especialista na área também. Sim. A gente fica querendo achar um tanto de respostas e a gente perde esse lugar autoral. E parece que isso está trazendo equilíbrio, mas na verdade está desequilibrando o lugar da sua própria vontade. Fazer. Sabe aquele. A Junira hoje me lembrou de que eu falava na faculdade que eu tenho um monte de filho. Às vezes a gente se perde nessa posição. Sim. Lá, sabe, quando a gente não sabia muito bem como seria, mas sabe aquele lugar do sonho, do desejo. Quando eu tiver meu filho, eu vou levar ele no parque. Parece que isso virou tão. Sabe? Vou levar ele. Como a gente brincava de boneca, é importante não perder esse lugar também do autoral, sabe? De coisas que a gente sonhava em fazer. Eu acho que se tem uma coisa que eu fiz com os meus filhos, assim, que eu... Se tem uma coisa que eu posso falar da minha experiência, não pro todo universal, mas que eu acho que eu não perdi foi isso, sabe? De querer fazer certas coisas e bancar aquilo que eu queria fazer, independente se a galera tava falando que não era muito aquilo ali. Porque, assim, o que acontece? A gente perde esse lugar do autoral e a gente vai sempre pro olhar do outro, né? A gente sempre vai querer pro outro. Freud explica, né, gente? Assim, de agradar o outro, a gente não consegue se desligar do olhar do outro nem um segundinho. Então, assim, a gente vai perdendo aquilo que era importante pra gente. E com a gente vai perdendo a autenticidade.
Com filhos, a gente sabe quando a gente brincava de boneca, a gente tinha muitos sonhos, a gente tinha muitas coisas que a gente achava que ia fazer. E se perde um pouco esse lugar. Então, assim, é sempre o pediatra que sabe o que eu tenho que fazer, é sempre o psicólogo que tem que dar dica, é o fono, é não sei quem. Hoje tem especialistas para tudo quanto é lugar. Não tô falando que eles são importantes, mas eles são importantes dentro do conhecimento técnico deles, né? Sim. A maternidade, ela precisa ter um lugar autoral. Então, assim, se tem uma coisa que eu gosto de... Se a gente pode falar, ó, pode desse equilíbrio padronizado, idealizado da mãe perfeita, que vai estar dando check em tudo, né? Na vida saudável, no exercício, no filho que amamentou no peito, no parto normal. E depois... Isso é só o início da sua vida, porque depois vai ter escola, depois vai ter o menino aprendendo a ler, depois o adolescente lá com o namoradinho. E nunca vai acabar. Ai, Jesus. Né? Filha é bom, mas dura, né, gente? Dura pra sempre, tem jeito, né? E aí, Dura pra sempre. essa frase é perfeita pra mim. Assim, nossa, é bom, mas assim, não, acabou, né? Mas agora dura. a vida. E aí, a gente se perde nesse lugar, assim, de ser mãe mesmo, de poder fazer certas coisas que a gente tinha vontade. E aí, eu acho que esse ponto, ele desequilibra mais até do que esse lugar da balança que eu tô ali. Às vezes tem uma mãe que tá até balanceando bem, administrando bem a vida, Sim. a casa, o que para ela mas na verdade é o que a gente escolhe para bancar. Ó, o exercício físico é muito importante para mim. Então eu vejo muitas mães super felizes por fazerem mesmo e outras preenchendo o check. Sabe? Não, é porque eu preciso fazer para estar bem ali, porque Alguém falou que é para eu fazer, né? Mesmo, eu tô ficando para trás, o status é mais importante. Eu acho que esse primeiro ponto é bom a gente falar. Tá, esse primeiro ponto a gente consegue. Mas e o segundo? Como eu consigo me autoconhecer? Porque, gente, descobrir desejo não é fácil também, não. Não é chegar assim, o que eu quero, Davi? Sei lá o que eu quero. Aquilo é um pouco obscuro também. O que eu falo? Análise, psicoterapia, às vezes uma boa conversa com uma amiga, sabe? Isso, assim, vai fazendo a gente descobrir, mas quando a gente tem um olhar para si, sabe? De falar assim, não, eu tô querendo descobrir o que de fato eu tô querendo fazer disso aqui. Né? Então, são escolhas conscientes. Eu falo que desejo não é uma questão egoísta, assim, de fazer só o que eu quero, das minhas vontades. Não, bancar desejo é difícil demais. Às vezes é mais cômodo ir pelo outro, né? Seguir o ritmo. Falar assim, fulano tá fazendo assim, tá dando certo? Vou fazer também. Vou também. Né? Mas tem um incômodo ali. Qual que é o incômodo? Muitas mães que me procuram, assim, não de dentro da psicologia, mas mais que me vê na rede social com 4 filhos, assim, nossa, eu queria tanto ter tantos filhos. Você me tocou num ponto que estava adormecido ali e tal. E outros falam assim, Deus me livre, isso tá de menina. E é isso, sabe? Ela tá se falando dela. Ela não tá falando de mim. Isso é muito importante. E tem outros que já estão num lugar muito questionador. Nossa, como você tá dando conta de 4 se eu tenho um, tô ficando doido? Tá, aí vem a comparação, vem esse lugar. Assim, quem disse que eu tô dando conta? Teve uma mãe que virou pra mim e falou assim, nossa, você é tão zen, você não perde a cabeça. Minha filha, eu perco a minha cabeça todo dia, mas eu dou um jeito de achar ela no final do dia pra colocar ela no lugar. E tem muito isso, né? Gente, só não, cada berro. Doida. E eu achei no final do dia. Mas o quê? Mas tem um sorrisinho ali que me agrada demais, tem um carinho, te amo no final do dia, que me coloca a minha balança minimamente equilibrada, não de igualmente, mas de sacrifícios muito sendo feitos, mas prazeres que só eu sei. Que os filhos dão também. Consigo falar sobre isso. Exatamente. Então, aquela mãe, por exemplo, então, assim, cuidado com o universal, vai ter aquela mulher que vai falar assim, não, a maternidade não é pra mim. Né? Ela tá fazendo o luto dela. Porque muitas coisas que os filhos trazem, assim, até de status mesmo. Ela não, ela tá fazendo o luto dela. Ela fez umas coisas, ela tá perdendo também, mas ela acha que na balança dela, quando ela, né, se ela for ter filhos, as perdas são maiores que os ganhos. Isso não é nada egoísta, porque é uma outra vida que tá vindo. Ela tá pensando nesse bebê também, que vai ter uma mãe ali desgostosa, que não bancou, com problemas graves de saúde mental, porque a gente sabe que quando a gente não banca o desejo, ele vem em forma de sintoma, né?
Quando a gente está fazendo algo que tem só no incômodo, só no piloto automático, o que acontece? Vem um sintoma, uma ansiedade, uma depressão, né? Vem algo ali que vai me incomodar e eu vou ter que me haver com isso. Né? A mesma coisa da quantidade, gente. Quantidade não é sinônimo de perfeito. Por favor, cuidado com isso. Se vocês gravarem isso dessa live, eu já estou feliz. Tá? Não é o tanto de tarefas que você... Já tá gravada. Já tá gravado, né, Jô? Sabe, que te faz equilibrado. Não é o tanto de tarefas que você faz, né? É as tarefas que você escolhe fazer, sabendo que outras você vai ter que deixar algumas coisinhas de lado, sabe? Ó, esse pratinho As eu vou renúncias. equilibrar, esse outro também. Carreira é importante para mim, maternidade também, tá? Então eu tenho que estar consciente que as duas vou estar equilibrando duas coisas muito difíceis. E um vai cair, quebrar de vez em quando, eu vou dar uma coladinha e vou voltar com ele. Agora, carreira, maternidade, corpo perfeito, vida saudável, vale night, saídas à noite, tudo não dá para fazer. Né? Que é o que eu observo muito nos atendimentos, né? Essa necessidade de busca pela vida perfeita, né? Então, eu sou mãe, eu não vou nem enumerar, mas vamos lá, um filho, aí ela tem que dar conta do profissional, ela tem que dar conta da saúde, ela quer fazer uma atividade física, ela ainda quer voltar depressa para ver o filho depois do trabalho, e ela quer, e ela só vai somando, né? E, na verdade, aí a gente, né, pega no ponto, há todo esse desequilíbrio depois, né? Você falando dessa questão da profissão, até é importante, né, falar dessa questão, você escolhe duas, né, ou uma que você queira fazer, e aí eu diria até mais, você terceiriza o restante, né, Jô? Terceiriza, a rede de apoio, né? Faça, ó, maridão, ou pai, você divide, você faz isso, fulano faz aquilo. A mulher também precisa aprender a mão, né? De dizer, olha, eu preciso de ajuda, né? E essa coisa de escolher, pensar bem nessa questão de escolher, porque às vezes ela quer manter perfeitamente no saldo de 100% duas, né? Possível. Profissão e filho, né? Então, como fica, Jô, você, né, mãe aí, como que fica isso para você? Mãe, E profissional, esposa, são muitos né, papéis, mulher, dona de casa, são muitos papéis. São muitos papéis. Assim. Legal isso que você traz, sabe? Assim, a Vera e a Cornélia, uma psicanalista, ela tem um livro. Depois eu tô com o meu livro, eu vou mostrar para vocês. Eu acho que ele, assim, ele não traz resposta, ele traz questionamento. Que é que a psicanálise busca trazer, né? Ela vai te perguntar um monte de coisa e vai movimentar. Assim, esse livro mexeu muito comigo, mesmo sendo da área, assim, como mãe mesmo, sabe? Como meu esposo também, Bacana. e tal. Porque ele traz muitos questionamentos. E um deles é exatamente o que você falou, sabe? A Vera pontua muito bem isso. Isso com a gente teve muitas conquistas pelo movimento feminista, a gente vai para o mercado de trabalho, a pílula anticoncepcional, né? Que a gente pode escolher quando ter filhos, em que momento, se vamos ter, né? Então são muitas escolhas, abre um leque para a gente de muitas escolhas, mas isso também nos dá a falsa sensação que a gente não pode deixar nada escapar. São tantas escolhas que a gente acaba não querendo fazer escolhas, a gente quer pegar tudo, que é isso que falou, da soma de tudo. Como se a gente deixasse alguma coisinha escapar, a gente estava incompleto. E nós somos seres incompletos, a gente tem que lidar com a falta o tempo todo. Vai sempre faltar alguma coisa. E é a elaboração desse luto da falta que eu acho que ajuda no equilíbrio, sabe? Você falar assim, olha, eu desisti disso por isso, mas é porque isso era mais importante, era prioridade, era o que eu queria mesmo, né? Então, assim, isso que você traz de soma, né? E a gente tem um desequilíbrio muito grande no sistema, assim, de que a mulher, quando se trata de maternidade, principalmente, ela continua sendo a única responsável, mesmo indo para o mercado de trabalho, mesmo podendo fazer outras escolhas, né? Na verdade, as mulheres sempre trabalharam, né, meninas? Vamos ser sinceras aqui. Mas antes elas precisavam trabalhar para o sustento da casa, né? Então, o trabalho não tinha esse lugar da utilidade, do prazer, de ser reconhecida, de uma carreira bacana, mas o trabalho sempre esteve presente. Né? As mulheres, se a gente fazer um recorte classista, as mulheres precisavam trabalhar para o sustento da própria casa, porque só o homem não dava conta. Então, as mulheres sempre trabalharam, algumas podiam não trabalhar.
Mas Uhum. o lugar do trabalho agora como sinônimo de status e vantagens sociais que nos permitem essas coisas, isso é mais recente. Então, ela vai para o mercado, mas ao invés da gente fazer o mesmo movimento da parentalidade, seguir esse caminho, ou seja, os pais ou quem está ali disposto a ser um parceiro de vida, não acompanhou esse movimento. As mulheres continuaram, as que somaram os serviços de casa, o cuidado dos filhos com o trabalho, né? Então, Sim. foi assim, ó, pegou o caderninho, pera lá, tô indo pro mercado, vamos dividir isso aqui de novo, vamos redividir que essa Só amor. não foi feito esse movimento por N motivos, nós não vamos entrar aqui, mas que historicamente isso é explicado, né? Que era mais cômodo para o capital manter a mulher nessa posição, porque aí ela se vira, porque nós damos conta, e no final da conta o menino tá lá bem cuidado, o menino tá vacinado, nós estamos trabalhando e tá tudo certo, né? Nós nem vamos entrar nesse ponto. Mas nós começamos a somar isso tudo e começamos a adoecer mesmo, né? Que a sobrecarga materna é uma realidade aí de muitas mulheres. Então, quando você traz esse alerta, olha só, você está disposta a ter filho, seja pouco, seja muito, seja ter filho. Primeiro ponto, não dá para dar conta de tudo, não. E quanto mais você ter aliados nessa tarefa, parceiros, porque antigamente, gente, os homens iam para a guerra, a comunidade toda se juntava para cuidar dos filhos junto com aquela mulher. Hoje não. Nós temos um certo até glamourização, ou seja, uma romantização da mulher que dá conta de falar, nossa, como você leva? Eu lembro quando eu levo os meninos na pracinha, ainda levo meu sobrinho ali. Aí se eu tô sozinha, nossa, tipo, há uma glamourização de estar sozinha. Minha filha, não, tá tudo errado, tinha que ter alguém comigo. Eu tenho que trazer isso, não. Tinha que ter uma rede, né? Alguém podia estar. Assim, né? Com esse tanto de menino aqui. Não deixe de fazer, porque é o que temos para hoje também, porque a maternidade possível é importante você avaliar. Mas que tem um erro ali, né? De uma falta de companheiros, de parceiros nesse lugar. Então, a rede de apoio, de fato, Yara, como você trouxe, ela traz mais equilíbrio para a maternidade. Né? Ela traz mais equilíbrio para a maternidade no sentido de aliviar certas coisas que você não precisa fazer sozinho. Por que é você que no final do dia, depois de cuidar de menino, trabalhar, tem que fazer compra? Por quê? Você já me perguntou isso? Toda vez que eu chego no final do meu dia, tô cansada. Antes, eu sabe o que eu fazia? Você me perguntou da minha realidade, né? A análise me ajudou muito a pensar nesse lugar. Mas eu ficava super orgulhosa de mim, de chegar no final do dia, nossa, eu já fiz isso, fiz aquilo, meus filhos, não, tá todo mundo dormindo. Hoje eu paro e falo assim, alguém errou comigo. Alguém deixou de fazer alguma coisa que combinou comigo, porque eu fiz muita coisa, não tem lógica. Eu que ter levado o carro para lavar, eu que ter feito compra, eu que ter levado o menino na escola. Alguém errou comigo nessa história. Porque alguma rede ali nesse lugar falhou. do equilíbrio do status. Nossa, eu fiz esse tanto de coisa, sou maravilhosa. Sou nada, sou uma trouxa, entendeu? Ter feito tudo sozinha. Não é a Xena, não. Você não é a Xena, não. É a guerreira. Isso, mas a gente glamoriza, entendeu? A gente glamoriza muito essa posição, porque é cômodo para todo mundo até certo ponto, mas ela cansa. Ela não me permitiu que lavar um cabelo e tomar um café, igual a minha amiga falou que a vida dela é... Gente, que valor que isso tem, tá? Você sabe, você tá vivendo isso agora, né, Ju? O que é lavar um cabelo, tomar um café quente? Sim, deixa eu falar uma coisa de mãe de 4 que a gente aprende na força é que sozinha, minha filha, você já tá fadada ao fracasso. Jô, você trouxe uma coisa muito interessante, que é essa supervalorização, né? Da mãe que dá conta de tudo, que tem que abraçar tudo, e que é glamuroso, né? Como se diz, como a Maiana falou assim, é quase uma Xena, uma Mulher Maravilha, né? Esse glamour desse lugar de dar conta de tudo. Mas esse lugar também, ele é muito imposto socialmente, porque se a mãe, né, conta com uma rede de apoio e assim, às vezes traz muito, eu vejo muito isso no consultório, muitas mães que se sentem culpadas por pedir ajuda, né? Uma culpabilização de falar assim,
nossa, eu vou deixar o meu filho com a avó, ou com a tia, ou com a vizinha, para eu dormir. Gente, mas como assim? Eu vou deixar eles lá e eu vou dormir? Não, não pode. Eu sou uma péssima mãe, né? E as mães esquecem. Elas se culpam desse lugar exatamente porque é colocado que ela tem que dar conta de tudo. E muitas das vezes aquilo que é um pouquinho, que é um mínimo, um dormir, um tomar banho bem tomado, igual a sua amiga colocou, um banho de 5 minutos para lavar o cabelo, para dar... Ah, mas, nossa, tomei um banho demorado. Mas você é mãe, como é que você conseguiu? Ah, a minha sogra ficou com meu filho. A minha vizinha se propôs a ficar comigo. Nossa, mas você é muito folgada. Você tinha que ter dado conta de ter feito isso sem pedir ajuda. Então, é uma forma, igual você trouxe muito bem, né? Essa rede de apoio, ela ajuda nesse equilíbrio na maternidade. E é exatamente esse equilíbrio de você falar, e aí você trouxe muito bem, peraí, se no final do dia eu começo a fazer a minha listinha lá do check, e eu fiz muita coisa, alguém falhou sim comigo. Ou melhor, eu falhei comigo mesma de não pedir ajuda, de não reconhecer que eu não preciso dar conta de tudo. Porque aí quando chega lá na frente, que eu tô com insônia, que eu tô com ansiedade, que eu tô com pensamentos acelerados, que eu não consigo dormir, que eu tô com uma irritabilidade muito sensível, né? Às vezes eu escuto muito isso no consultório. E uma outra coisa, puxando um gancho também que você trouxe, com relação a profissionais. Eu não sou mãe, né? E muitas das vezes, quando eu atendo mães, é a primeira pergunta que elas me fazem. Você é mãe? Tipo, como se fosse assim, ó. Se você não é mãe, você não vai entender do que eu vou te trazer aqui. Né? Então, você só vai entender o que eu vou te trazer aqui se você for mãe. Porque esquece que antes de ser mãe, você é mulher, você é ser humano, você é alguém de desejos, prazeres, escolhas, renúncias, né? E aí a sociedade, ela traz muito isso, que é o que você trouxe muito bem, que é começar a fazer essa quebra. Deixar de olhar para o universal para olhar para aquilo que é individual, para aquilo que é da própria pessoa. Você é mãe? Não me importa. Eu estou aqui pedindo uma ajuda, uma orientação. Eu preciso saber como equilibrar o que não está fluindo internamente. Então, essa rede de apoio, ela tem que estar muito equilibrada com retirar desse lugar de culpa. Não sei se você vivencia isso. Então, assim, 2 pontos fundamentais, né? As frases clichês, elas não vêm à toa, né, gente? Todo jargão aí, ela vem de algum lugar, né? Que nasce uma mãe, nasce uma culpa, ela é muito comum. Quando a gente, né, essa mãe começa a ter contato com a maternidade, eu vi isso aí o tempo todo, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Isso não é uma mentira no sentido de que nasce mesmo. Porque ela já foi brotada há muito tempo, né? Assim, por anos de história, mas também eu gosto de falar o seguinte, a culpa materna, ela tá ali, ela tá colocada, assim, mas ela é a vilã das histórias em quadrinhos. Eu falo assim que ela é a bruxa má, ela não serve para nada, a tal da culpa. É uma cobrança de fazer melhor, eu acho que todo ser humano tem, sempre que você vai trabalhar, assim, é muito comum, né, você se cobrar para fazer o melhor. Mas por que na maternidade isso vira culpa? Não vira um negócio assim, culpa existencial de estar prejudicando o ser mais importante da vida, né? Então, assim, ela não serve para nada. Ela serve porque você fica num martírio eterno de uma angústia inesgotável. Faz sair do lugar, né? Você fica meio paralisado naquela posição, assim. Você não vai buscar melhorar, você vai ficar numa posição sempre de rever o passado e não conseguir sair dele, porque aquilo ali te traz uma culpa que você não sabe nem explicar. Que angústia é essa que eu tô vivendo? Né? Então, é um imaginário coletivo mesmo que construiu essa culpa. É difícil sair dela, mas, assim, quando você toma consciência
igual uma live como essa, falar assim, olha, não é bem assim. Essa culpa, ela vai sendo amenizada porque você vai trazendo elementos que não é bem assim. Não é bem assim que funciona, né? E aí a culpa não serve para nada. Então, se tem uma coisa que eu tenho para dizer é que ela é super vilã mesmo e tem que eliminar. Em relação a essa glamorização e essa romantização, assim, é um lugar que também não serve para muita coisa. Assim. Então, sai desse lugar da maternidade ideal e tenta trazer para o possível. O que é uma maternidade possível? Qual que é a sua realidade? Às vezes é uma mãe solo, uma mãe negra, vai ter muito mais dificuldades que uma mãe branca, não vai ter. Uma mãe homo, que vai ter menos dificuldades que uma mãe hétero. Não adianta a gente fugir dessa posição, porque existem contextos mais difíceis que outros. E aí, Sim. a pergunta que uma psicanalista também sempre faz, que eu acho perfeita, é o que temos para hoje? Sabe? O que tem para hoje? Assim, o que eu posso fazer hoje para minha maternidade ser um pouco mais leve, ser carregável? Porque tem mães que estão num lugar tão sobrecarregado que aquilo já está adoecedor. Ela já não está cuidando de filho mais, ela está achando que está cuidando de filho, mas a saúde dela já foi pro ralo, porque ela está nessa faseção. A faseção para cumprir tabela, sabe? E essa também não é um lugar sadio, não é um lugar saudável. Então, mas é difícil, porque você tá tão imbricado naquela posição que você não consegue sair dela, sabe? Eu acho que a Yara trouxe um ponto que eu acho que eu queria falar um pouquinho antes da gente, que é a questão profissional, sabe? Eu acho que a gente tem que tocar nesse ponto, porque é um motivo de muita angústia para as mulheres hoje, assim, quando elas têm que voltar, né, ao mercado de trabalho. A realidade delas já é outra. Esse olhar desse patrão, dessa empresa, dos próprios colegas de trabalho, já é um olhar diferente para essa mulher que chega como uma mãe, né, recém-parida, porque volta com 4 meses da licença. Tem aquela super, igual eu fui uma super, né, privilegiada, de poder voltar com 6 meses, mas em geral é com 4 meses. Então, essa mãe ainda no puerpério, porque o puerpério não acaba assim não, né? Ela tá no pós-parto e ela tá tendo que lidar com várias questões e ainda uma questão super desigual e desequilibrada, que aí não depende de você, que é o mercado de trabalho para mulheres e mulheres que voltam de licença maternidade, né? Ela cai produtividade, é claro, porque ela ainda tá, os hormônios ainda estão atuando no corpo dela, ela tá realmente mais lenta, mas ela pôs uma vida no mundo. Esse lugar não é reconhecido. Desculpem, mas esse sistema é desequilibrado. Eu tenho que trazer esse processo, né? Dificilmente tem empresas hoje que já reconhecem. Facebook tem depois quem quiser ver, sabe? É muito legal a forma como eles lidam com essa questão do retorno. São empresas mais novas que já estudaram, tem muitas mulheres, né? As mulheres com CEO, então elas já sabem como funciona, já foram mães. Mas assim, no geral não. No geral você vai perder benefícios. No geral você vai ter olho torto pro seu lado, porque não. Exatamente. Quando volta. Fora, que tá achando Isso se você não perdeu o seu emprego, né? Porque acontece. Então, assim, volta e a empresa só sustenta ela no período que a lei protege ela, depois manda embora, dependendo dos problemas. É complicado. Então, assim, por isso que eu falei a frase, é o que temos para hoje. Assim, essa realidade, eu acho que a gente tem que lutar para mudar. Eu acho que participar dos movimentos, observar as leis, se é possível, o que a gente pode fazer em relação a isso, mas é um processo, sabe? Ele é lento, ele é longo, não depende muito da gente, tem história antes da gente, tem história depois da gente. Internamente, o que a gente pode buscar equilíbrio nesse lugar entre carreira e maternidade? É o primeiro ponto. Gente, é muito legal quando a gente traz pouco subjetivo para o particular, né? Vou trazer caso de 2 pacientes minhas. Olha que interessante. Elas estavam numa realidade muito parecida. Eu atendi elas em um momento muito... Eu atendi elas, olha, coincidentemente, no mesmo período. Uma estava se havendo com a questão de volta ao trabalho, doida para voltar ao trabalho, querendo fazer uma outra coisa, assim. Ela já estava decidida, era uma questão para ela. Olha como é particular isso, né? Era uma questão para ela. Estava com as questões dela, de amamentação, tudo isso que ela tinha que se haver. São questões muito práticas, que estava sendo sofrimento, deixar o menino com quem que deixa com a creche, deixa com a empregada, deixa com a babá, deixa com a mãe, se havendo, doida para voltar ao trabalho, assim, e uma outra ali que era o quê? Tenho que voltar. Olha que diferença, na realidade.
tenho que voltar, porque minha carreira é importante. Minha história de vida falou que a gente só vence na vida, né? Mas não queria voltar de jeito nenhum. Ela queria era ficar cuidando, pagiando menino, ficar cuidando lá. E ela tinha condição para isso, porque o esposo já tinha dado ela essa abertura, mas ela estava no imaginário ideal daquela mulher de carreira sólida, que vai vencer na... doida querendo para ficar com menino. Mas, na verdade, ela estava no ideal de mulher bem-sucedida. Do que estão esperando dela, né? Exatamente. Mulher bem-sucedida, que os pais esperam isso, que ela estudou para isso, que ela criou uma carreira para isso, tem mestrado disso, tem doutorado aqui. Quando ela se haver com essa questão no processo terapêutico, tá? Gente, mas eu quero estar com a minha menina. Pelo menos mais um ano, eu posso fazer isso. A vida dela muda. Que é o caráter transformador da experiência, que a Vera fala muito, é o seguinte: o dia que ela conseguiu se haver com o desejo dela e poder bancá-lo, ela falou assim, não, gente, mas eu posso ficar um ano com a minha filha, isso é transitório, isso em muitos meses de terapia, né, gente? Ela dá conta de dar uma respirada, não, esse pratinho não quero equilibrar agora, não, eu quero me haver com a minha maternidade. Para mim é uma questão. E a outra é a mesma coisa. Quando ela pensa assim, não, um trabalho é muito importante para mim, então eu estou disposta a fazer os sacrifícios que isso exige de mim, que é conciliar a carreira com meu filho. E também foi se havendo com as questões dela. Deixou de ter sacrifício? Deixou de ter problema? Deixou de ela ter que bancar as questões? Não. Mas tiveram os prazeres também que foram equilibrando essa balança. A outra, porque voltou a trabalhar, né? E tinha espaços para outras coisas. Ser mulher, ser profissional, ela adorava a função que ela exercia. Contato com outras pessoas, sem ser aquele ambiente só materno. E a outra não, tô lá, lambendo a minha cria, fazendo o que eu quero, assim, durante esse um ano. Então, é muito particular a forma como elas se equilibraram, né? Eu tô falando em relação à carreira. E não é simples. Todas tiveram que fazer seu sacrifício, se haver com seu próprio desejo e bancá-lo. Sabe? Não adianta. Não existe nenhuma escolha sem luto, gente. Toda escolha vai ter luto. E a ilusão que essa geração, que o mundo contemporâneo traz hoje, de que tudo é possível, sem falta, sem falha, vida perfeita, vida maravilhosa, de viagem. Não. Eu tenho 4 filhos, né? Aqui em casa é pão com manteiga e leite com toalha. É isso, não é mussarela. Um exemplo, né? Tudo bem, mas não adianta eu viver. Não, eu não tô dando isso pro meu filho, não. Eu dei foi irmão mesmo. É isso, vamos lá. É o que eu trouxe, nós vamos tentar achar um. É o que tem para hoje. É o que tem pra hoje. Perdoar também, né? Se perdoar também, né? Você tem seus limites também, enfim. Que delícia. Reconhecer. Jô, assim, é um tema que dá para a gente ficar aqui muitos e muitos, né, tempo aí, mas precisamos aí estar, né, encerrando. O pessoal que está entrando agora vai ficar gravada a live. Então, hoje a gente trouxe, digamos que só um gostinho para as pessoas pensarem, né? Refletir sobre o que é essa maternidade, o que é ter esse equilíbrio, essa busca, né, de querer se enquadrar dentro de um padrão imposto e esquecer do de fato que eu desejo, né? E entender cada escolha um luto, né? Então, lembrar sempre o que eu tenho para hoje, o que eu posso fazer, o que é possível. Você trouxe fantasticamente essa questão. Não existe maternidade perfeita, existe maternidade possível. Possível, exato. Né? E muitas das vezes também, quando se fala em equilíbrio, e a gente trouxe exatamente esse tema pelo fato do Janeiro Branco, da questão do olhar para a saúde mental, e a campanha trouxe a vida pede equilíbrio. E o que eu faço com esse pedido? Né? A vida está me pedindo equilíbrio, mas o que eu faço com ele? Qual é esse equilíbrio? É um equilíbrio
que a Yara tá fazendo muito bem, eu tenho que fazer igual, a Maiana tá fazendo muito bem, eu tenho que fazer igual, a Joellen tá fazendo... Ah, mas a Joellen dá conta lá de 4 filhos, então eu também vou ter 4 filhos, porque eu vou dar conta dos 4 filhos, né? Cuidado! Exato! Então, né, quando fala-se que a vida pede equilíbrio, né, lembre-se sempre do subjetivo, do individual, né? O coletivo ele é importante, mas até certo ponto. Respeite os seus limites, se respeite, busque o autoconhecimento. As nossas lives é sempre na intenção de trazer orientações, reflexões, para que vocês possam sempre ter, assim, aquela coisa de, opa, isso fez sentido para mim. Deixa eu olhar com mais carinho, né? Ah, isso não fez muito sentido, não. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Gostaria de agradecer, né, Joellen, por aceitar esse convite, ter compartilhado um pouquinho da sua experiência. E eu digo assim, experiência profissional, experiência maternal, experiência de mãe, a sua experiência. Obrigada por compartilhar conosco aí. Maiana, que sempre traz textos maravilhosos para abrir nossa live, obrigada. E Yara, que também sempre traz algumas ponderações perfeitas, sempre um prazer. Lembrando que agora o nosso café terapêutico ele é quinzenal, a gente vai estar fazendo aos sábados, a cada 15 dias. Exatamente. Meninas, Agradecer a Joellen, agradecer a rede de apoio dela, que se não fosse a rede de apoio dela, não teria como estar participando aqui com a gente. Exato. bem lembrado, Maiana. Muito obrigada pela sua Joellen. disponibilidade, viu? Obrigada, Joellen. Obrigada mesmo. Um beijo naquele fofucho que a gente começou aqui. Ele estava por perto. Saúde. Muito equilíbrio para você e todos aí, viu? Obrigada. Gente, eu que agradeço, assim, eu sempre tenho oportunidade, eu acho que é um caminho, né? Falar sobre isso, eu acho que por muitos anos a gente foi até podada mesmo, né? De falar sobre esses assuntos, a gente não tinha muitos espaços também. E eu acho que isso contribui para a saúde mental de muitas mulheres, quando elas ouvem, conseguem se questionar alguns pontos que estão tão colocados ali na cabeça delas, eu acho Exatamente. que faz algum movimento. E bem lembrado, Maiana, assim, essa questão da rede de apoio, assim, né? Aí, acho que pessoas me perguntaram quando eu coloquei, nossa, eu usei live com um bebê de 20 dias, né? E 3 filhos, como assim, gente? É isso, os filhos estão com o pai, estão no clube, se divertindo a rodo, não estão lembrando nem que tem mãe, você tá entendendo? Solta comendo, solta aqui. E o outro bebê dormiu, mas tá com a avó, se acordar. Assim, é uma questão... É difícil se desprender, assim, às vezes o próprio movimento da vida nos impõe. Igual eu falei assim, eu não tenho essa escolha, assim. Eu tenho 4 filhos e ou eu distribuo, eu brinco assim, ou eu distribuo, ou eu distribuo. Porque senão eu não vou fazer nada além de cuidar de filhos. E meus filhos são muito importantes, mas eu também sou muito importante. A relação com meu esposo é muito importante, a relação com a minha mãe é importante, com a minha irmã é importante, com os meus amigos são importantes. E aí é isso que me equilibra, né? Quando eu tenho possibilidade de fazer outras coisas para além de ter filhos. Assim. Eu vou até postar um texto que eu sempre coloco no Instagram, depois de Nilce, Yara, Maiana quiser repostar. É isso, né? Com certeza. Marca a gente lá que a gente reposta. Da vida para além dos filhos. A gente tem essa dificuldade mesmo, é como se a gente fosse sua mãe. O dia que a gente teve, né? O papel de mãe entra nas nossas vidas, parece que os outros precisam se anular totalmente. Não, às vezes eles vão ficar adormecidos por um período mais intenso, mas não necessariamente aquilo precisa morrer dentro de você, isso é importante, né? Mas aí você precisa, o textinho da Maiana foi perfeito, né? O controle a gente precisa redefinir o que chamamos de controle quando se trata dos filhos. Ó, acabou do manhã aqui, ó. Na hora. Ih, é um Já acabou, deu a hora, né? Ele já aguentou o que tinha que aguentar, o limite dele aí. O limite dele aí. Meu chorinho. Gente, obrigada mais uma vez. Um bom domingo a todas aí. E até o próximo Café Terapêutico. Até Tchau, tchau. a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.